Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Muito obrigado a todos vocês que têm conferido, ajudado a divulgar, assistido Cachorrada Podcast, os cortes e o pós-jogo, mesmo nessa fase do Galo. Eu sei que parte da torcida já entrou de férias, já tá com a cabeça em 2023, não tá estressando com mais nada, mas quem tá aqui ainda, muito obrigado. Tem gente que já tá com a cabeça na Copa do Mundo e lá na KTO tem uma aposta, gente, de R$500 mil. R$500 mil. Quanto que você precisa apostar? R$5. R$5. Você dá o seu palpite em placar de alguns jogos no site da KTO, se acertar meia milha no seu bolso. Aliás, tem aposta para resultado de eleições para presidente, entre outras apostas curiosas na KTO Odds também. Não perde, faça seu cadastro agora, clica aqui e utilize o cupom CAMISA12. Bora falar sobre Galo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Uma atuação um pouco superior em relação àquela eliminação da Copa do Brasil, porque aquela atuação do Galo foi digna de goleada do adversário, mas não dá para comparar, porque dessa vez o Galo enfrenta um combinado, não dá para falar que é um Flamengo B. Coloca um Flamengo under, porque B é só o Cruzeiro, mesmo titular a reserva, mas assim, mistura com garotos da base, no banco, com Flamengo reserva, enfim. E principalmente, mesmo quem estava em campo com a cabeça na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Eu já não crio expectativa se o Galo vai pegar o Ceará desfalcado, o Goiás desfalcado. Eu já não crio expectativa em situação nenhuma, porque o problema não está do outro lado. O problema está no nosso quintal. Para quem gosta de futebol, Galo, Palmeiras e Flamengo eram apontados como os 3 clubes favoritos a papar todas as taças desse país nesse ano. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, o Flamengo está com 2 em disputa ainda, o Galo pegou a Supercopa lá no início. Os jogos de Galo e Palmeiras foram muito mais pobres do que os jogos contra Galo e Flamengo. O Abel, ele usa a tática de retranca mesmo contra o Atlético, ele está se dando bem e muito bem, eliminou o Atlético de 2 Copas Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro ganhou do Galo aqui, empatou lá, mas os jogos em si contra o Palmeiras têm sido xoxos, capengas, com rara chance. A maior emoção que nós tivemos nos últimos jogos, no plural, jogos contra o Palmeiras, foi a questão que o Palmeiras teve 2 jogadores expulsos e ficou na ansiedade se o Galo marcaria ou não. Fora isso, de futebol foi uma partida muito fraca. Nos jogos contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, pelo lado atleticano, muito pobre, mas um Flamengo propôs no jogo. E hoje, um jogo mais aberto. Um jogo em que as 2 equipes carregaram um pouco mais a bola, velocidade, algo que não se via nos jogos contra o Palmeiras. Então, principalmente pelo lado atleticano, né, contra o Flamengo, não correspondeu tanto à expectativa nesses últimos jogos, mas os duelos contra o Flamengo, Flamengo, Galo e Palmeiras, eram os confrontos que todo mundo estava esperando em Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, muito pobre as atuações dos 2 times, e contra o Flamengo fez também elevar um pouco mais o nível desses duelos. Do lado do banco de reservas do Flamengo, Dorival Júnior. E é curioso porque assim, o Flamengo trouxe um treinador que já estava esquecido do futebol, prateleira de baixo. Já era plano D. Se o Bahia levasse um Dorival Júnior, talvez parte da torcida do Bahia cornetasse. E tem algo que me incomoda muito, assim, é o discurso do relaxamento dos jogadores. O Flamengo foi campeão nos últimos anos e não houve um relaxamento, ou se houve uma mudança muito rápida e uma correção de problemas muito rápido. O Palmeiras vem de conquista de 2 Copas Libertadores da América, pode ganhar outro brasileiro e não se ouve falar. Você vê um Dudu ainda com muita entrega, né? Enfim, de dirigentes, de todas as áreas possíveis. Rafael, não dá para comparar Flamengo e Palmeiras porque o dinheiro deles é muito mais alto. Vamos pegar o Atlético Paranaense então, finalista da Copa do Brasil, aí ganha Sul-Americana também, e ganha outra Sul-Americana e vai para a final de novo. É um time que consegue manter esse tesão, essa organização por temporadas. Para o Atlético conseguir uma temporada é um parto. Manter por 2, impossível. O que acontece de errado? E o mais triste é que a análise é falta de sorte, falta de confiança
e não se pensa realmente quais são os erros administrativos, técnicos, de contratação, de escolha de jogador, de tudo, é um leque, não se olha tudo isso. Se resume a, faltou um pouquinho de sorte, faltou confiança. Falei do Atlético Paranaense, por exemplo, pegou o Filipão. Quem acompanha o Terosport sabe o tanto que eu sou fã do Filipão, quando passou pelo outro lado da lagoa, que falava, cara, tem personagens do futebol, como o Ronaldinho jogou com a camisa do Galo, e muitos adversários falavam, olha, esse cara aqui não dá pra ter rivalidade com ele, que tá na outra prateleira. Filipão é um cara que merece muito respeito, mas estava esquecido no futebol brasileiro. Tava lá pegando o Cruzeiro, capengando, quase caindo pra terceira divisão. E no Atlético Paranaense ele consegue girar a chave muito rápido, corrigir e fazer um time jogar bola. O Atlético Paranaense, com orçamento, porque eu não vou ficar citando Flamengo e Palmeiras que vão vir com esse argumento, mas o Dorival pegou um time então desmotivado, que precisava de mudanças, com questionamento do seu elenco, já ainda conseguia entregar tudo isso e mudou e fez funcionar. Mais um que eu sei que vocês não são fãs, pô, já comecei cheio de polêmica, já elogiei o Flamengo nos confrontos contra o Galo, falei do outro lado da lagoa aqui, de Filipão, enfim, agora Mano Menezes no Internacional. O Inter tentou gringo, o Inter tentou isso, aí peças como Edenilson já não rendem mais. Chega o Mano Menezes, conserta a casa, coloca nos trilhos e a coisa anda. Por que aqui no Atlético tem que ser uma vez a cada X anos? Por que tem que ser esse parto? Me incomoda muito. Isso aconteceu. Eu ainda acredito percentualzinho de conspiração do universo. Isso vem de moleque, de adolescente. Eu achava que o universo não gostava do Galo. Mas ainda acho que institucionalmente aqui no Atlético existe uma roda gigante. Sabe aquele negócio das setinhas, do ciclo? Que você completa o ciclo? Quando dá certo, você repete, você acha que é o foda, é o pica, que você pode fazer tudo, que tudo vai dar certo, e você depois já não consegue ter autocrítica, você não consegue pensar, você tem que criar um roteiro para justificar seus erros, e já vou falar um pouco mais sobre isso. O último tópico do pós-jogo de hoje é sobre autocrítica. E aí, para parar de falar em adversários de outros times, sobre a base do Flamengo. Rafael, a base do Flamengo tem dinheiro. Cara, não tem lógica. O Lincoln falou aqui outro dia no Cachorrada Podcast. Você vai na base do Fluminense, você vai em Cotia, você vai na base do Palmeiras, você vai na base do Atlético Paranaense. Todo lado os caras conseguem fazer jogadores para serem aproveitados. Desde que eu me entendo por gente, prometem revoluções na base do Atlético. É sempre por longo prazo. Eu acho que é tão longo, acho que é realmente longo prazo, que eu tô com 35 anos, 37 anos de vida e continuo não vendo nada de evolução nas categorias de base do Atlético. O Atlético não produz nada além de jogadores para preencher lista de relacionados quando tem desfalques, suspensões e tal. Raríssimas exceções, quase sempre por acidente, a gente consegue achar um cara da base que vinga, que é utilizado para os jogos que dá bem é vendido, porque quase raríssimas exceções. E aí eles têm que ser citados como exemplo por anos, porque a gente não consegue manter a engrenagem de fabricar esses valores. Falando agora mais especificamente sobre esse jogo, o Cuca praticamente repete a escalação, já que o Hulk não estava nas outras escalações, não por opção dele, mas por ter sido desfalque. Acho que até que se fosse a vontade do Hulk mesmo, o Hulk até ficaria de fora. Acho que o Hulk ficaria de fora mesmo na escalação do Cuca, se fosse tão simples assim, tirar, né? Tava me incomodando um pouco. O rodízio do Cuca nas escalações me parecia mais estar perdido do que com convicção do que estava fazendo. Eu acho que ele estava igual o Rambo, ele estava atirando para todo lado até acertar alguma coisa. E como o Pavão, todo mundo que ele foi tentando, não vingou, ele pegou um Nath Zarate aqui, colocou o Otávio ali. O Gemerson hoje não estava à disposição, senão certamente, comprovadamente, isso hoje ficou comprovado que o Gemerson é titular nesse time. Partida de muita insegurança, novamente, do Nathan Silva, que Rafael, você não fala do Alonso, meu amigo, então você não assiste o pós-jogo aqui. Quem assiste, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, do Alterosa Sport, sabe o tanto que eu cito isso de, às vezes, blindar quem habla. Tá? Mas dentro das opções que nós temos hoje, a gente precisa do Júnior Alonso. E do lado dele tem que ser o Gemerson. Mas
na escalação. O Otávio crava, né, confirma ali como cara à frente da defesa, melhorou um pouco o desempenho desse sistema depois que o Otávio entrou, e ele entende que com o Nacho e Zarate foi o que mais funcionou ali na frente. Eu não gosto tanto assim do Zarate ou do Nacho abertos pelos lados do campo, eu gosto deles mais por dentro. Eu acho que a gente perde assim, sabe, no videogame, pô, eu parei de jogar FIFA tem um tempo, galera, eu vendi meu Xbox, foi até curioso, que eu vendi, passou o período como é que chama essa seca, que você fica, meu Deus, comprei de novo, comprei outro novo e vendi de novo. Tipo, distração, eu sou um cara que não pode ter distração, nem no pós-jogo. E aí, sabe quando você tem aquele joguinho no FIFA que você coloca o cara aqui, ele tá 100% do que ele pode render. Se você colocar aqui, que tem umas combinações, ele perde 30% do que ele pode render, é por aí. Eu acho que o Zarate não é jogador de profundidade, não é jogador de drible 1 contra 1. Ele, o Nacho, não vejo características nele para serem aproveitados assim, principalmente dentro da ideia de jogo que o Cuca gosta de fazer. Mas o Cuca entendeu que dava para montar o meio campo ali, que raras às vezes eles precisariam ir para colar na linha lateral, que dava para os dois ficar por dentro. Eu acho meio confuso às vezes quem vai pisar na área. O Alan, como tá Zarate e Nacho, não precisa desse segundo volante que já foi o Jair. Hoje é o Alan, não precisa mais desse cara ficar pisando na área para finalizar. Então ele pode ficar mais ali no auxílio do primeiro volante, no caso o Alan auxiliando um pouco o Otávio. Por mim, o Otávio não sai desse time realmente. E já é um cara que eu gosto muito, muito. Mas eu espero que tenha doído um pouco nessa turma, assim, ter perdido a vaga, para que tenha sangue nos olhos, sabe? A vontade, a entrega, o foco, aproveitar a pausa no futebol depois para focar, para voltar, porque eu sei que potencial esses caras têm. Quando eu falo que eu quero que doa, eu vou explicar isso depois um pouco mais no caso do Hulk, que é outro ídolo, esse outro cara. Minha casa é tomada de quadros do Atlético, tem um do Ronaldinho aqui, tem um do Cuca aqui. Minha casa é basicamente Atlético. E eu colocaria quadro de todos esses caras na minha casa se eu tivesse grana para isso, se eu tivesse espaço para isso, que eu admiro muito esses caras. Mas o Otávio ali no meio campo, por mais que não tenha feito parte daquele time campeão, era quem mais merecia. Entre Alan, Jair e Otávio era quem mais merecia. E digo mais, talvez eu colocasse até o Zarate já de camisa 8 no próximo jogo, tendo um cara aberto pela direita, e hoje eu voltaria como Rambo, o Vargas talvez para a direita, pensando vagamente aqui, né, o Vargas pela direita, dava para manter o Zarate e o Nacho, mas o Zarate de camisa 8, porque eu acho que com o Otávio de primeiro volante, o Alan tá meio perdido como segundo volante. O Jair vem de uma temporada em que ele simplesmente não conseguiu jogar futebol, por isso eu mexeria o doce um pouco mais com o Otávio. Zarate de camisa 8, né, já que é até arriscado falar isso, mas assim, já que a gente vai pegar, por exemplo, um Juventude em casa, que vai ter características provavelmente de um Ceará em casa, apesar que o Juventude agora também já chutou o caneco. E essas partidas que eu tenho mais medo do Atlético, porque quando é mais fácil é que parece que esse elenco ele relaxa e larga, né, e abandona a situação. Enfim, são possibilidades a serem estudadas, treinadas. Aliás, senhor Cuca, você falava sempre na coletiva, eu tenho 3 dias, eu tenho 48 horas para treinar. Nem isso, porque chega de viagem, recupero meus jogadores, tem um papo na lousa aqui, já está na hora de ir para o Mineirão, que tem outra partida. Dessa vez são os adversários que estão em outros jogos, são os adversários que estão em outros confrontos, e esse é o time que tem 7, 10 dias e não consegue mostrar nada. Por isso eu falo que coletiva de treinador no Brasil, nada mais, no Brasil não, deve ser no geral, eu posso falar aqui porque eu acompanho aqui, mas nada mais é do que uma nota de assessoria no microfone. Argumentos de eu tive números melhores, então eu mereci ganhar. E o dia que o adversário tem números melhores, ignoram isso, aí tentam pegar um outro recorte para fazer uma análise para mostrar que é meu time, que é o foda. Então o Cuca já esqueceu esse recorte aqui, eu tenho tempo para trabalhar e o adversário não. Hoje os números são interessantes para ele. Quanto o Santos, em que o Santos marretou o gol do Atlético ali o tempo todo, esse argumento não veio para o microfone. Enfim,
Na coletiva do Cuca, algumas rodadas atrás, ele falou sobre o Everson, estou tentando lembrar qual o jogo que foi. E o Cuca é um cara assim que quando ele está insatisfeito, por mais que ele tente segurar por um tempo, no calor ali, ele solta nas entrelinhas algumas coisas. Eu falei esses dias sobre o Pavon. Ele falou sobre o Pavon, tá pensando em Pavon, em 2023 talvez ele renda um pouquinho mais, ele vem subindo de produção, né? Você vê nitidamente que o treinador está insatisfeito com a opção, com o desempenho do cara, por isso não deixa 90 minutos, por isso não coloca de titular, quando coloca depois arrepende no outro jogo, já saca o cara. E alguém perguntou sobre o Everson, ele falou, aquela 2021 ele fazia defesas importantes, né, voltasse aquele Everson. Nas entrelinhas, pesquei, talvez esteja errado, mas eu pesquei, não é informação, eu pesquei nas entrelinhas, dentro desse perfil do Cuca, de no momento de emoção, soltar algumas coisas, que havia o Everson precisa ser um pouco mais decisivo, ser um cara que... Enfim, hoje o Santos do Flamengo salvou, fez milagre, e o Everson, já que eu citei o FIFA agora há pouco, segurar o Y, o triângulo, não sei o que você joga aí, do goleiro lá, ele saiu sem sentido nenhum. E no momento em que você já está com dificuldade de finalizar, o seu ataque é praticamente nulo no campeonato, que você já não consegue, tem N problemas, vai lá, o seu goleiro entrega a paçoca mais uma vez, em um dia que o goleiro adversário salva em 2 bolas ali pelo menos, com boas defesas principais. Então armou, Fael. A principal foi um erro de saída de bola, e que o jogador do Flamengo manda ali, tem um erro na saída e o Nacho, aquele que você vai lembrar, que bateu na cara dele ali, parou e tal, né? O que mais me assustou, porque goleiro falha, tá, tô puto com o Everson hoje, mas tá, vamos esquecer então essa falha aqui, esquecer não, mas vamos analisar por um outro aspecto que me preocupa mais que a falha do Everson nesse gol, Cuca, porque talvez hoje você esteja pé da vida com o Everson. Acho que ele cita isso na coletiva hoje. É um lançamento que parte, acho que do Fabrício Bruno, lá da intermediária. Todos os seus jogadores estão atrás da linha da bola, todos os seus jogadores estão atrás da linha da bola, e o adversário consegue espaço para finalizar. Foi algo isolado na partida? Por mais que o número de gols sofridos tenha despencado do jogo do Palmeiras na eliminação da Libertadores para cá, a marcação ainda é problema no Atlético. Cuca, fora dos microfones, esquece o microfone. Você e o Cuquinha, a turma lá no CT, pega os melhores momentos do jogo. Eu sei que vocês fazem tem um pessoal de análise lá e faz o compacto, todos os lances, em paralisações e tal, só do que é importante para vocês mastigarem. Mas principalmente nas primeiras finalizações do Flamengo, no gol é mais um exemplo. A superioridade numérica de jogadores do Atlético contra os jogadores do Flamengo, assim, de 5 contra 2, de 6 contra 3, de sempre ter um na sobra, e mesmo assim os jogadores do Flamengo conseguem finalizar contra o gol do Everson. Lá no Alterosa a gente já teve problemas de postar print, às vezes, de tela assim, o YouTube identifica que estou usando imagem de alguém e notificar. E a gente depende muito aqui da monetização dos vídeos para comprar estrutura. Agora eu estou passando por uma reforma ali e tal. Mas eu queria muito usar as imagens nesse momento aqui. Tal canal usa. Opção minha, não usar com medo de ter problema com o meu canal. Peguem depois, gente, no GE, que tem aqueles melhores momentos. Aliás, gente, é muito curioso o canal do GE, porque é um robô que edita aqueles melhores momentos. É um robô, é um sistema que identifica quais momentos dos jogos. O jogo foi perigoso, que teve uma expulsão dele. Por isso é aquela bagunça de lances, não faz sentido nenhum. É um robô que faz aquilo ali muito mal feito. Mas pega os lances do GE ali, como que jogadores do Flamengo, sempre em inferioridade numérica, eles conseguem finalizar contra o gol do Everson. Do outro lado, em superioridade numérica no ataque, quando é jogador do Galo em superioridade, como que existe erro de passe, um erro de tomada de decisão, que chuta para o gol quando é para passar, que passa quando é para finalizar. A diferença, mas não vou falar do ataque agora não. A minha preocupação é o bate-cabeça que está na defesa atleticana. Isso é problema de time mal treinado. Quem vai diminuir espaço? Onde você vai dar espaço para o adversário atacar? Hoje é o time que está com o Marinho,
o França, tá as opções do Flamengo. Onde que a gente vai? Cara, não tem esse raciocínio lógico de time bem treinado no Atlético. É como se estivesse enfrentando um time desconhecido, você não conhece o comportamento dos ex-jogadores, corre todo mundo por direções aleatórias. Quando pega a bola, não tem mais aquele passe para sair jogando, é simplesmente rifar para frente para devolver no pé do adversário para voltar. Assustador essa questão de marcação no Atlético, por mais que tenha despencado. Faça esse desafio para vocês, anotem, não sai desse vídeo aqui agora, mas vai depois, nos melhores momentos de como que o Flamengo, sempre em inferioridade numérica, consegue finalizar contra o gol do Everson. Isso é time que está sendo mal treinado, ou que pelo menos você pode estar passando a informação correta, não da maneira correta. Ano passado a gente teve um rodízio de heróis. O Arana fez o gol contra o América naquela vitória por 1-0, que foi extremamente importante. O Mariano, partidas fantásticas, né? Nathan Silva, o Everson em partidas fantásticas. Você tinha um revezamento, jogos em que o Alan garantiu a vitória, selando, blindando a defesa, o Hulk que achava uma bola. Você tinha um rodízio de heróis. Impressionante como é que dessa vez agora a gente tem um rodízio de vilões. Hoje o Nathan Silva que erra, o Alonso que erra pra caramba, né? Aí tem que tirar o Jair porque tá mal pra caramba. Do Hulk eu vou falar já. Aí é o Vargas, é o Rubens que perde o pênalti, é o Vargas que é expulso. Dessa vez, hoje foi o Everson, mas a gente está no rodízio de vilões. Tinha um rodízio de heróis, agora o ponteiro virou para outro lado. São os rodízios de vilões. Falei um pouco de defesa, falando de ataque, o que não jogou contra o Santos, foi isso mesmo? Foi, porque a bola não chegava no ataque atleticano, que eu destaquei isso, né? Aí eu falei que contra o Ceará a bola pelo menos começou a chegar no ataque. Eu falei, quem começa a carregar essa bola? O Keno. E se o Keno estiver apagado na partida, novamente não tem essa saída de bola. Enquanto o Keno esteve apagado no jogo, a bola não chega no ataque. A bola, o Hulk é um mero espectador, um galo ver gol de dentro do campo. A bola começa aquele ritual de rouba a bola, entrega para o adversário e volta. Em um momento do primeiro tempo em que o Keno foi o Keno, esse cara que eu adoro, o Keno, ele acha o Nath Fernandes que finaliza com perigo. Vocês lembram que lançamento o Nath Fernandes com finalização? Normalmente esses lances têm que partir do Keno. Algo de positivo que eu gosto muito. O Nacho aparece sempre como esse elemento surpresa na área. A gente precisa desse elemento surpresa. Vinha sendo Zarate, eu falei desse ruído entre quem pisa, quando pisa e tal, mas o Nacho sofreu o pênalti contra o Santos. Já aconteceu outras situações de assistência, de finalização, né, de combate no lance ali. Acho que o Guga também, quando rouba a bola, no gol do Hulk contra o Santos, o Guga briga pela bola. Acho que o Nacho também, se eu não me engano, está dentro da área. Ponto positivo, esse aproveitamento dele. Só que teve um momento, eu estava assistindo com o Ale Silva aqui, da Rádio 98. Eu falei, Ale, olha a saída de bola. O Flamengo estava ganhando, o Flamengo já estava bem recuado. Tinha 7 jogadores do Atlético, assim, em 2 listras do campo, simplesmente parados, em pânico por ter que sair jogando. Tava o Guga, os 2 zagueiros, o Dodô, provavelmente estava o Otávio, o Alan aqui. Cara, parecia aqueles aquecimentos antes da partida, que todo mundo fica bem próximo aqui para toque rápido. Desorganização, time mal treinado. Nada mais do que time mal treinado. É você pegar o que está em campo. Bem pior do que o que acontecia com Antônio Mohamed, o turco. Bem pior o que eu vi hoje, nessa partida que foi muito elogiado pelo Cuca na coletiva. O que eu vi em campo hoje foi muito pior do que eu via com Antônio Mohamed, que eu tanto criticava. E falo isso com alegria enorme porque mostra que camisa 12, Fael Lima, se tiver que criticar Antônio Mohamed
o Cuca, os 4 R's, o Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos, o Daniel Nepomuceno, o Sete Câmara, a gente critica. Quando achar que tem que criticar, vocês podem ter certeza que eu vou criticar. Não vou tirar o quadro, tem um quadro do Cuca aqui do meu lado. Mas hoje eu vejo um time pior do que eu via com o Antônio Mohamed. Culpa de quem? Tem que dar nome e CPF. Hoje eu acho que é mais culpa do treinador que dos atletas. Amontoado para marcar, amontoado para sair jogando, amontoado no ataque. Turma, tem um botão aqui embaixo que é o valeu. Se você quiser contribuir com a gente, seu comentário fica como se fosse um superchat durante a transmissão. Quem quiser contribuir com o Pix é tvcamisa12@gmail.com. E aí eu abri o Twitter aqui no computador, a hora que eu ia ligar a câmera para gravar o pós-jogo, e tinha um comentário de um cara, eu adorei o nick dele, deixa eu ver quantos, 25 minutos, Zé Patrão, no Twitter. Ele falou sobre o poder de reação. Fael, você já observou que o Atlético não tem poder de reação? Não tem, Zé Patrão. Nome de capanga de prefeito, né? Zé Patrão. Não tem, o Atlético tem zero poder de reação. Ou reza para fazer o gol primeiro, ou você já sabe que o Atlético estará nas cordas, estará nocauteado. Esse time não tem poder de reação, porque naturalmente, seja o Flamengo, que o Abel faz isso, sim, seja o Flamengo, numa situação como a de hoje, com um time diferente, ou em outras situações, os times, como o Ceará, que veio para pontuar no Mineirão, se fechou, acabou o poder de reação do Atlético. Não só o poder de reação para correr atrás, mas assim, vamos usar o adversário só na frente. Zero poder de reação desse time do Atlético. Vira essa questão de ser um amontoado, se potencializa de uma maneira assustadora. Dá um pique aqui, porque senão a câmera vai desligar, ela grava só por 30 minutos. E continuo, porque ainda tem muito pós-jogo pela frente, é necessário. Continuando, e agora talvez no momento mais delicado, porque você fala agora de um dos maiores ídolos da história do Atlético, esse cara que está na sala dos gigantes eternos, e como eu falei, critico o 4Rs, critico peças que eu gosto muito, como o Cuca, como vários, né? Assim como passei na Band na época que era Alexandre Calil também, e criticava o Alexandre lá, o Hulk. No fim do jogo, eu me questionei se, estando à disposição do Cuca, se eu deixaria o Hulk de titular. Soa como um absurdo, mas eu me questionei. Pegando, por exemplo, um recorte dos 2 jogos contra o Flamengo no Maracanã, pela Copa do Brasil, e hoje, o Hulk não pegou na bola. Aquele chute venenoso, forte dele, no mais, 2 lances em que ele caiu, reclamou com o juiz, que a gente fica mais irritado, né, com o Hulk do que com o juiz, e já vou falar sobre a arbitragem. Reclamou sobre a arbitragem depois da partida, e eu falei sobre autocrítica agora há pouco, sobre a autocrítica nossa. Eu procuro fazer eu sei quando eu faço um programa merda no Alterosport. Acaba o programa, esses dias eu falei com o pessoal, falei, nossa, que programa merda que eu fiz hoje, hein? Errei em tudo, não fiz um comentário sensato, não fui legal nas palavras. Tem que ter autocrítica, gente. Eu sei o dia que eu faço um pós-jogo ruim pra caramba, eu tento pelo menos, né? Eu sei onde eu preciso melhorar. Você tem que ter, gente, porque senão eu não evolui. Eu acho que o Faelzinho, que já tá nisso aqui há 14 anos, evoluiu muito de 2009 pra cá, mas eu chegava em casa no começo do Alterosport, por exemplo, falava pra pessoa que vivia comigo ali, nossa, eu sou ruim demais, como é que eu cheguei nesse Alterosport? Nulo, mais uma vez, em campo, o Hulk. Eu coloco entre os piores, se não o pior em campo pelo Atlético, porque foi onde normalmente as jogadas morriam, porque naturalmente o jogador do Atlético às vezes busca o Hulk, tenta acionar o Hulk para a jogada e não desenvolve. Esses dias em que ele está apagado, ele pode ser o Fabrício Bruno, qualquer um, mas não vi fazer nada, não vi drible, não vi para cima, não vi nada do Hulk. E nas 2 vezes em que reclamou com a arbitragem ali, eu quase levanto, quase jogo minha televisão nova aqui pela janela, pé da vida, não com a arbitragem, com o Hulk. Por isso, em algum momento ali, eu falei, pô,
O Kardec não entrou bem. Se vai fazer loucura nessas rodadas finais, se vai mexer o doce, vamos pro hospício de vez. Vamos pro hospício, mesmo que... Eu não vou mentir pra vocês não, eu gostei quando tirou o Hulk. Gostei, falei, sabe? É o que eu falei que de doer no Jair, de doer nesses caras assim, porque tem o percentual deles nessa questão. Eu ouço 50 mil vezes por dia. O que está acontecendo com o Atlético? Eu vou na padaria, eu vou na igreja, pego um carro no aplicativo, toda hora a mesma pergunta. Eu falo, cara, fatia de cada um. Fatia grande do Rodrigo Caetano, grande. Fatia grande da diretoria, presidente, 4R, todo mundo. Fatia grande do Cuca ter abandonado a gente lá atrás, quando dava para ter uma continuidade de projeto. A fatia que eu achei que era grande do Turco, hoje eu vejo que é menor. Autocrítica. Fatia grande dos jogadores. Me dói criticar esses caras, mas tá deprimente ver esse desempenho, essa entrega do Hulk dentro de campo. Show de horrores. Cara, teve uma bola que o Mariano pegou ali, entregou pro Alan. O Alan estabanado, devolve uma pedrada pra fora, mas assim, longe do Mariano, e ele tava de frente pro Mariano. Teve uma outra, do Pavon, que eu não sei o que é o Pavon. Nossa, cara. Ô, Rodrigo Caetano, a gente precisava de reforço para reforçar, para entregar, para já chegar voando. Não é reforço para só completar, sabe? Só para mostrar, enfim. Completando meu raciocínio. O Pavon errando um domínio, parece que é uma batata quente na mão dele. Vê uma bola no pé do Hulk assim, cara. Ela bate, ela não cola como ela colava. Ela bate como se batesse em uma parede e igual pinball. E ela se distancia assim. O Dodô, teve uma do Dodô com o Alan na lateral esquerda que o Cuca quase infartou nessa hora, porque foi na frente dele. Show de horrores o time do Atlético. Patético aquilo ali que a gente viu em campo, cara. Esquisito. Sabe? Por isso que eu falo de fatia de tudo, inclusive do universo. Porque se você me mostra esses lances de Galo e Flamengo hoje, esse show de horrores, eu não falo que são esses jogadores. Vocês lembram daquele Space Jam? Eu acho que é isso mesmo, o nome do filme lá, os ETs sugam a energia dos caras, dos jogadores de basquete assim, eles não sabem mais pegar a bola, quicar a bola no chão, não sabem fazer mais nada. Que os ETs roubaram. Mas como se tivesse acontecido isso, cara? Eu tô rindo de desespero. Esses lances que eu citei do Dodô, do Alan, do Mariano, do Pavon, do Hulk, do Zaratio, não tem explicação. Não tem explicação. Busquei explicação na coletiva do Cuca depois do jogo, ele destaca o número de escanteios a favor do Atlético. Cuca, era a palavra que você mais tinha que ter evitado, era escanteios. Seu time tem caminhão de escanteios contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Ceará, contra o Santos, todos, mas não aproveita nada. Tem zero evolução todos os jogos. Mais um ponto aí que você não consegue corrigir. Deveria evitar essa palavra escanteio. Eu quando estou fazendo pós-jogo aqui, vem umas palavrinhas, eu falo, evita essa. Evita essa. Ficou uma vozinha, sabe essa vozinha que o Augusto Cury fala muitos livros dessa vozinha da sua mente que fica conversando com você aqui, que você tem que frear ela? Vem escanteio, você não é legal. Você... Números, enfim, já falei aqui, né, que o número só é a favor. Mas a fala do Cuca, de um modo geral, na coletiva, dá a entender que ele gostou da atuação contra o Sub-20 do Flamengo. Tudo bem que eu aprendi que microfone em coletiva não é nada, é só para cumprir tabela. Se você tiver na fase boa, dá até para fazer uma análise, mas que chega nesse negócio aí, os coletivos do São Paulo eram horrorosas, a do Turco péssimas, e a do Cuca, que eram muito boas hoje, por exemplo, foi catastrófica. Né? Entrevista do Rodrigo Caetano pro programa do Domênico com o Guilherme Mendes lá no 98, para Itatiaia. O cara tá num universo paralelo, cara. Ele acha que as contratações foram boas, efetivas, não tem autocrítica, ou pelo menos não aparenta isso no microfone. E a gente fala muito sobre presidente e 4Rs cobrarem muito do elenco. Galera, bato nessa tecla. Talvez isso me prejudique demais nessa minha área de trabalho, em que eu preciso de informação, de gente para vir no Cachorrada Podcast. Eu sei que eu só me fodo com isso.
com o patrocinador que é parceiro do clube. Eu sei que eu só me fodo com isso, eu tô cagando, porque eu tô 14 anos aqui seguindo esse meu trabalho com a mesma seriedade, colocando a cabeça no travesseiro, com a total convicção e tranquilidade que eu não persigo ninguém, não sou covarde com ninguém e só critico embasamento dentro do que eu acho que eu tô correto aqui. Não tem nada contra o Rodrigo Caetano e tal. Já vi algumas vezes, cumprimentei na porta da sede outro dia ali com a educação, passou por mim, falei bom dia e tal, passou, foi embora. Assim como era com o Sete Câmara, eu colocava a cabeça no travesseiro com total tranquilidade que eu só estava criticando porque era um trabalho ruim. Por isso falo aqui, o trabalho do Rodrigo Caetano precisa ser questionado. Quem montou o elenco campeão? E como foi o desempenho dele nessa temporada em que ele realmente precisou ir para o mercado, em que ele precisou falar sobre a atuação do Antônio Mohamed, fazer um raio-x do Antônio Mohamed, em que ele precisou se antecipar em relação à questão do Cuca. Ele falou, eu tenho que assistir esses programas todos, e ele fala sobre, o Cuca pode ter falado para outras pessoas ano passado que ele não iria discutir, não vou falar nas palavras dele, que ele fala as palavras diferentes lá, que ele não iria ficar, mas para mim ele falou dia 28 de dezembro. Você vai me desculpar, Rodrigo Caetano, mas se uma turma já sabia bem antes e você não está tendo a informação que todo mundo lá está tendo, você não está mastigando as cidades do Galo para os dirigentes que estão cuidando das finanças e tudo mais. Se o Turco está treinando de forma errada e você não está mastigando isso, você não está desempenhando o seu papel. Se você precisou ir para o mercado, trouxe o Fábio Gomes, o Godin, jogadores que estão no meio de outubro e não conseguem entregar 90 minutos de futebol, você vai me desculpar, mas você não está exercendo muito bem a sua função. O Cuca fala hoje como um dos mais competentes, se não o mais competente diretor de futebol do Brasil. Me lembrou até um episódio em que eu criticava o André Figueiredo, uma pessoa do clube falou assim, olha, você está criticando os melhores diretores, ele será um dos grandes diretores de futebol desse país, estará na CBF, ele recusa convites da CBF. Cadê? Tá bom, pode ser que vá para a seleção, até achei curioso, acho que o pessoal do Tatiaia, não sei se o Henrique André perguntou para ele sobre seleção, ele respondeu sobre clubes e tal, mas seleção ele ficou caladão ali, falou que não teve. Então, pode ser que vá, mas analisando o trabalho dele no Atlético, errou nos pontos que eu falei. Escolha do cara da base. Análise de que, aí eu não estou falando por mim, informação de quem eu confio muito. Está muito ruim o trabalho na base. Ida para o mercado. O Godin foi embora cedo. O Fábio Gomes já foi embora cedo. O Pavon e o Kardec, o treinador cita que não dá para contar com eles 90 minutos. O Pedrinho não vou nem citar, porque foi fatalidade. Mas vamos ver se até ir embora do Atlético se joga bola. Pavon não apresentou nada. Ou cobrar de quem? Cobrar dos youtubers, ô Rodrigo Caetano? É a gente que erra. A gente fala merda pra caralho. Mas assim, a gente erra. É função sua. É função sua. Muito bom de microfone, mas péssimo na temporada. Péssimo. Péssimo na temporada, Rodrigo Caetano. E pouco falado pela torcida que bate em fulano de chuteira. Na turma de chuteira, tudo bem, tem que reclamar. Bate Sincrano, bate dirigente. Mas o Rodrigo Caetano é pouco falado dentro do percentual de responsabilidade que ele tem em diversas decisões ligadas ao futebol. Diversas. Nem citei a ida ao mercado para buscar treinador. Em que ficou fazendo chamada de vídeo o dia inteiro, recebeu um currículo no e-mail e falou, ó, tem esse currículo aqui, vamos. Aí agora o holofote do Atlético vai ser o pênalti lá na mão. Tudo bem. Eu achei pênalti. Vai maquiar mais uma semana uma porrada de coisa errada aí. Que comprova que foi muito ruim. Aí nós vamos na CBF. Para de ir na CBF, gente. Virou chacota isso aí. Em outros tempos seria uma nota na segunda-feira. Como usaram da maneira correta, pararam, né? Mas foi pênalti. E me incomoda muito o malabarismo de comentarista da arbitragem na televisão para tentar explicar que não foi. Fazem um malabarismo e tá bom. Ele era ruim dentro de campo, a família dele é ruim no apito também, ele continua ruim para esse comentário também. Grande abraço para vocês, até o próximo pós-jogo. Tentei falar, vocês perceberam que apesar do humor não estar dos melhores, falar com serenidade, para que eu consiga comunicar
com vocês do outro lado, sem perder o controle, sem xingar, colocar a veia para fora, para que a gente tenha um debate como eu acho que tem que ser em todas as áreas. Eu me sinto que é olho no olho, porque vocês estão do outro lado olhando meu olho aí, né? E sempre aqui tem uma caixa de comentários para que vocês possam colocar todos os pontos que vocês concordam ou discordam do Fael, mas acho que dentro de um debate saudável, que isso é legal. Grande abraço para todos vocês, até o próximo pós-jogo. Vem Cachorrada Podcast com o Choel. Eu vou postar no Twitter depois, a gente marcou uma nova data, porque no outro faltou luz. E vem mais Cachorrada Podcast por aí também. Valeu!